Bem-vindos ao nosso mini curso dessa semana. Essa semana eu ensinei a fazer esse aparador, esse apoio de panela para sua mesa, para você receber aí os seus amigos com estilo. Eu sou Marcelo Aguilera, do canal Oficina de Casa. Essa semana eu ensinei no decorrer aí dos dias a fazer esse aparador usando técnicas de marcenaria. Técnicas de encaixe e chegamos aqui no resultado final e hoje é o dia de dar acabamento na peça. Se você perdeu os episódios anteriores, onde eu mostrei todo o passo a passo da construção desse apoio de mesa, vai lá no YouTube, no canal da TV Aparecida. Os episódios anteriores estão lá, você assiste e aí você vai acompanhar então aqui a finalização do projeto hoje. Como eu falei anteriormente, esse aqui é um apoio de mesa, mas essa técnica que foi usada, ela pode ser usada para outros projetos. Como imagina isso daqui sendo um pouquinho maior, virando uma mesa. Coloca um vidro em cima, aí você usa ela ao contrário, para o vidro ficar alinhado aqui nas beiradas e você criou um projeto super criativo. Então, aproveita as ideias. Então eu vou te dar hoje dicas de como você finalizar a sua peça de madeira. Eu encaixei a peça ontem, encaixei as travessas de madeira, colei e agora eu estou vendo que tem ainda alguns detalhes para serem lixados. Ou seja, são já os ajustes finais para você finalizar o seu projeto. O segredo de um bom acabamento, ele está no lixamento, justamente para você tirar os riscos, as marcas, deixar a peça perfeita para você entrar com acabamento, que aqui no caso vai ser um acabamento translúcido, justamente para mostrar os veios, os detalhes da madeira. Então, qual é outro detalhe importante? Você provavelmente fez as marcações, né? Que eu falei lá no primeiro episódio, na segunda-feira, de caprichar nas marcações, porque elas vão pautar aí toda a sua ação de cortes, de encaixes. E essas marcações, algumas ficam, então você precisa lixar para remover as marcações. Tanto é que utilize sempre lápis para você remover o risco do lápis, porque se você fizer um risco com caneta, pode ser que a caneta não saia na hora de lixar, e aí você vai ter um problema na mão, tá certo? Outra coisa, a gente está lidando com madeira, um material orgânico, né? Então o que acontece? Eu utilizei o formão em vários momentos para fazer os ajustes dos encaixes. Pode ser que você tenha o problema de lascar a madeira em algum momento, né? Inclusive madeiras mais moles. Então o que você vai fazer quando lasca a madeira? Presta atenção no que aconteceu, né? Procura recuperar aquela lasca que abriu ou que saiu voando e cola novamente. Passa uma cola, prensa, põe uma fita crepe para ficar ali justo, né, prensado, e aí você recupera esse problema que é muito normal de acontecer. Outra coisa, questão dos desníveis, né? Eu falei isso na aula passada. Justamente quando você faz, aqui é uma peça toda encaixada, né? São 3, 6, 9 encaixes. Ficaram ligeiros desníveis, né? Então o que eu fiz? Eu lixei aqui com uma lixa mais grossa, justamente para nivelar essas pequenas diferenças que deram. Você que está fazendo a peça, você vai perceber que isso não vai alterar em nada a peça, e simplesmente você vai dar a leitura visual que ela necessita. Então agora eu vou caprichar aqui no lixamento para a gente finalizar o acabamento. Estou usando aqui um taquinho de madeira com uma lixa 120, uma lixa um pouquinho mais grossa para poder acertar os riscos, né? Os riscos que ficaram aqui da lixa anterior que eu usei. Mas depois eu vou usar a lixa 220. É uma boa numeração de lixa para ficar com um toque liso, para depois você entrar com o acabamento. Por que eu estou usando um taco de madeira? O taco de madeira ele dá para a lixa uma superfície reta, plana. Se eu for lixar com a mão, simplesmente a mão, pegando a lixa e fazendo isso daqui, eu começo a arredondar, começo a descaracterizar a madeira. Pode ser até sutil isso, mas se você olhar com cuidado, você vai ver que fica deturpa a peça, né? Então, usa um taquinho de madeira, posiciona, e aí você tem então aqui a superfície reta. E aí fica mais fácil, inclusive, de você conduzir o lixamento. Vou te dar outra dica, a regra da lixa.
Então você, por exemplo, começa com uma lixa 80. O lixa 80 é bem grossa, então você vai riscar a peça toda. Aí você, para tirar os riscos dessa lixa 80, você aumenta a lixa em 50%. Então, metade de 80 é 40, então a próxima lixa que você vai usar é a 120. E aí sucessivamente, 120 dividido por 2 dá 60. Soma 60 com 120, a próxima lixa é a 180. E com isso você vai eliminando os riscos das lixas anteriores. Peça pronta, lixada no capricho. E agora eu vou entrar com o acabamento. Opções, isso aqui é um apoio de panela, né? Então vai ter contato com calor. Então, você passar um verniz, por exemplo, pode ser que você colocando uma panela quente, o verniz vá derreter, eu diria, se prejudicar com isso. Então, duas opções que eu vou te sugerir. Uma delas é usar o óleo mineral. O óleo mineral você compra em farmácia, inclusive ele é usado como laxante, mas é um excelente acabamento, a madeira vai ficar bonita, né? Inclusive, é um produto que é utilizado, por exemplo, nas tábuas de corte, que são feitas de madeira, justamente porque ele pode ter contato com o alimento e ele não contamina o alimento. Então, fica aí outra dica para você. Vou usar, aqui no caso, o apoio não vai ter contato com o alimento, mas ele vai dar um bom acabamento. Uma outra opção é você usar um produto que não crie uma película, que é o caso do stain. O stain, ele é um produto impregnante. Então ele vai impregnar na madeira e ele não vai criar uma película, e com isso você pode colocar uma peça quente em cima que não vai se estragar. A madeira vai absorver o óleo, o óleo vai secar, então é interessante você dar algumas demãos para ela ficar bem impregnada. E olha como realça a cor da madeira. O óleo vai deixar um acabamento acetinado, ele não vai dar brilho. Eu falei para você de não usar produtos que criem película, né? De repente você vai falar assim, nossa, eu quero pintar essa peça. Um esmalte que você use, seja à base de água ou seja à base de solvente, ele vai criar uma película. Então, você colocando uma panela quente, pode ser que dê problema. Então, mas pode ser pintado, pode ser envernizado, como eu falei, né? Só que você precisa tomar cuidado com a caloria, né? Com a caloria que você vai colocar em cima. Porque calor, ele provoca uma reação, ele vai derreter a tinta, ele pode grudar, né? Eu estou passando o óleo com o pincel e eu estou encharcando, justamente para a madeira puxar mesmo, chupar o óleo e aí depois aplicar novamente. Peça pronta, finalizada. Olha que legal que ficou e olha como o acabamento realça a madeira, né? No caso do óleo, você dá uma demão, espera ele absorver bem, depois você dá outra, passa com pincel mesmo. Se você passar com algodão, por exemplo, ela vai soltar um monte de fiapos, o algodão, então vai ficar ruim. Passa com pincel, deixa encharcar, ele vai absorver, aí no dia seguinte você passa de novo, até passa umas 3, 4 vezes, aí você vai ver que a peça realmente vai ficar encorpada de acabamento. Um detalhe importante de ressaltar é com relação à manutenção, né? O óleo, ele não vai selar a madeira, então pode ser que com o tempo a madeira fique esbranquiçada, manchada. Uma lixa traz novamente a beleza da madeira e aplica de novo o óleo. Se for um stain, por exemplo, a mesma coisa. Lixa, remove alguma sujeira, alguma coisa que tenha na peça e reaplica o acabamento. E aí, segue em frente. Eu quero reforçar um detalhe muito importante desse projeto. É um projeto fácil de fazer, mas ele é trabalhoso, justamente porque você tem que lidar com a precisão da marcenaria, com a precisão das marcações e dos cortes, para você chegar num resultado legal como esse. Então, paciência, resiliência e vai lá, vai marcando com calma, tá certo? E é isso, eu espero te encontrar num próximo mini curso, trazendo um outro projeto de marcenaria. Eu sou Marcelo Aguilera da Oficina de Casa e eu te convido a conhecer os nossos perfis YouTube, Facebook, Pinterest e Instagram, onde a gente ensina a arte da marcenaria, o trabalho com a madeira, inclusive temos inúmeros cursos para iniciante, para avançado, ou seja, é todo esse universo da madeira. Um grande abraço e até a próxima!